Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um assunto assim, um pouquinho delicado, ainda bem que não tem cheiro. Nós vamos falar sobre obras. Gente, desculpa, a gente já tentou gravar 3 vezes, mas é justamente isso. Hoje a gente vai falar de fezes. de diarreia. Você sabia que casos de diarreia corresponde a um dos principais atendimentos do médico veterinário que está na rotina de uma clínica, de um hospital veterinário? E a verdade é que a diarreia dá em todo mundo e não dá só uma vez na vida. Você está preparado para lidar com isso, com o seu pet aí na sua casa? Exatamente. Então, para falar sobre esse tema, eu, Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em doenças orais, doenças odontológicas, não poderia falar sozinha sobre isso junto com a minha host favorita, que é nefrologista. No caso, ela entende de xixi, não de cocô. Quem entende de cocô é um gastroenterologista. Exatamente. Quem está aqui conosco, junto com a Rebeca Bach, com a Patrícia Mosco, é a Alexandra Justino. Ali, a gente adora ter você aqui no Pet Doc, porque você fala claramente, porque a gente sabe o quanto de experiência, o quanto de estudo, o quanto de dedicação você tem pelos pacientes, mas porque você é da mesma vibe que a gente. Isso aí. É nossa amiga. E antes da gente começar a gravar, nós estávamos falando sobre cursos, assim, de áreas afins, tricô, crochê, bordado. Ai, meninas, obrigada pelo convite, eu fico sempre muito feliz. É um encontro entre amigos, né? Exatamente. É uma alegria estar aqui. Poder compartilhar conhecimento, né, Ali? Sem dúvida. Sentando na mesa com quem a gente gosta, com quem a gente confia, fica mais fácil, né? Sem dúvida, é uma delícia. Exatamente, mas agora vamos falar sério, porque o assunto é sério. A gente faz piada, mas é só pra aliviar o clima. Mas a gente trabalha sério também. Lógico que sim. A gente precisa aliviar o clima, porque a diarreia traz uma série de consequências, né? Quando a diarreia, ela é aquela diarreia da noite pro dia, né? Que a gente tem lá noite de rei, noite de rainha, né? Que se perde grandes volumes de água, acontece a desidratação, se perde o apetite. Diminui o número de eletrólitos, pessoal. Exato. E às vezes aquele mal-estar, aquela dor no corpo, que tem às vezes com quadro viral, de intoxicação, mas também tem relação com a desidratação, né? Com a perda de alguns eletrólitos também. Exato. Então, tem consequências para o resto do corpo. Agora, não é só esse tipo de alterações de fezes que trazem consequências para o corpo, certo, Ali? Sem dúvida. Você sabe que é algo que a gente sempre fala para os tutores no consultório, né? Muitas vezes, vômito e diarreia são subestimados, né? Então, as pessoas pensam, é só uma diarreia. Mas muitas vezes a gente está falando de indivíduos ali de 4 quilos, né? 5 quilos, desidratam muito rapidamente. Então, essas perdas para esses pacientes pode sim representar risco de óbito. Sim, e agravar a ponto de requerer uma internação, por exemplo. Sem dúvida. Né? E acima de tudo, né, Ali, que é fundamental, uma coisa que eu e Patrícia batemos muito na tecla em vários episódios, né, na dependência do tema, a importância de se buscar uma causa. Por que aquele animal está com diarreia? Por que aquele animal tem vômito? Não é normal. Não é normal. Né? Então tem que buscar uma explicação para esse quadro. E aí nós temos uma infinidade de situações que levam à diarreia, certo? Certo. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Sem dúvida. Sabe que esses dias eu vi um vídeo muito legal de um colega veterinário, em que ele pegou dentro de um hospital várias especialidades e começou a falar, chegou pro nefro. Nefro, me dê uma causa de vômito e diarreia. O paciente com a azotemia, né? Aí enfim, e assim foi para diversas especialidades. Ou seja, né, nós temos várias causas, temos várias origens, né? Então, lógico, tem as doenças primárias do trato gastrointestinal, mas tem outras alterações metabólicas que podem levar, né, a quadros de diarreia. Vômito, muitas vezes acompanha, né? Então, doenças infecciosas, né? Pensando principalmente nos filhotes, né? Filhote é bem comum, ou doença infecciosa, quando esse filhote não está com um protocolo de imunização adequado,
Ou as imprudências alimentares, né? Ah, é no super filhote. comum, né, Ali? Super comum. Não só no filhote, né, Ali? Aí não só no filhote. Tem muito bicho adulto aí Tem. que tem diarreia, tem vômito, porque come demais alguma coisa, ou come alguma coisa que não cai bem, algo que não tá habituado. E eu gosto muito de deixar o tutor muito à vontade, né? Então, quando começa, você vai perguntar, e o que comeu, o que come? E a gente fala, fique tranquilo, estamos entre amigos, também tenho a avó lá em casa que dá de tudo, então fique à vontade, me conte, eu preciso saber. Da minha mesa também cai comida. Também cai comida. Nossa, lá em casa a geladeira também abre sozinha. Mas as imprudências, assim, nossa, é uma casuística muito alta. Né? Muitas vezes por ingenuidade, muitas vezes por teimosia também da família ali, né? Tipo, olha, eu falo pro meu marido que não pode, mas ele fala, ai, tadinho, tá me olhando e tá pedindo, né? Então, as imprudências alimentares são, sem dúvida, né, uma causa bem importante de diarreia. E é interessante porque antes esses animais, lá nos primórdios, né, eles estavam fora de casa. Né, eles moravam fora de casa, comiam a ração, tinham menos contato conosco. Hoje eles estão junto da gente, participando da nossa rotina. E aí são pedunchos, obviamente, né? E é muito difícil para uma família, quando tem criança junto também, se torna ainda mais difícil regular totalmente o que vai ser dado para o animal. Normalmente escapa um franguinho, escapa uma carninha, um pedacinho disso, daquele e daquele outro. E tem animal que não sofre com isso, né, Ali? Mas tem animal, de fato, mais sensível e que volta e meia faz diarreia. Faz diarreia. E assim, é lógico, tem a característica de cada um, né? Então, tem as reações de hipersensibilidade alimentar. Então, a pessoa, poxa, mas eu dei para um, não aconteceu nada, e dei para outro e aconteceu, né? Por quê? Porque tem a sensibilidade de cada indivíduo, né? E lógico, a gente falando de alimentação, é importante a gente lembrar o que né, geralmente desperta mais, né, os quadros de gastroenterite. Alimentos gordurosos, alimentos temperados, né? Então, geralmente as proteínas feitas de uma forma sem tempero, né? E sem tempero, a gente tem muito preconceito com o sal. E o sal não é um problema para eles. Pôr um pouquinho de sal não tem problema. Né? Pouco. Mas, por exemplo, colocar cebola, né? Colocar condimentos, esses condimentos prontos, temperos prontos, né? Isso realmente chega lá no trato gastrointestinal deles e faz um estrago. Gordura para eles é péssimo, né? Agora, por exemplo, os legumes, né? Então, poxa, eu vou fazer um brócolis cozido com um pouco de sal, é muito tranquilo normalmente. Cenoura, muitos comem cenourinha crua. Então, a imprudência alimentar é muito mais dos nossos alimentos, e aí isso desperta, né? Às vezes a gente come mal mesmo, né? Mas, um pedaço de pizza cheio de queijo, a chance de dar ruim vai ser grande, né? Um churrasco com gordura. A clássica diarreia da segunda-feira, né? Que teve... me veio isso, me veio essa frase. Que tem o churrasco no final de semana em casa, né? E aí acontecem os episódios de gastroenterite, né? Ali me chamou a atenção que você disse assim, dificilmente o gastrointestinal é o culpado primário, o cometido primário, né? Certo. Então é interessante porque o intestino, ele é muito culpado, porque é ele que desencadeia o sinal, né, o sintoma que é a diarreia, mas o coitado não é o problema, não é ele que está acometido ou doente primeiro, ele foi agredido por algo. E aí essa agressão, ela é uma sobrecarga alimentar, um alimento que é um alérgeno, para né? aquele por indivíduo, isso que às vezes aquele indivíduo é sensível a determinada proteína, a determinado alimento, a determinado condimento. Essas sensibilidades, intolerância, hipersensibilidade, são todos tipos diferentes, graus diferentes de alergia, não é isso? A intolerância alimentar, normalmente assim, quando recebemos um paciente com queixa de diarreia, você vai descartar outras causas que não sejam de origem intestinal, né? Então, você vai pensar em outras causas metabólicas que possam estar gerando doenças endócrinas, enfim, né? E aí, quando você entende que não tem outras causas metabólicas justificando aquele sinal, você vai pensar nas causas de origem intestinal primárias, né? E aí, normalmente, a gente pensa hipersensibilidade alimentar, que normalmente a maior parte delas é a uma proteína,
E uma proteína conhecida muitas vezes. E é muito comum nos cães jovens, né? Então, com cão jovenzinho, você pensa muito na hipersensibilidade. Ou na doença, antigamente conhecida como doença inflamatória intestinal, hoje é conhecida como enteropatia crônica, que é uma doença autoimune. Né? Então, é o próprio organismo do indivíduo falando assim, nossa, esse intestino não tá legal, esse estômago não tá legal, vou mandar um monte de célula inflamatória para lá. E o intestino, a gente tem que lembrar, ele é uma peneirinha, né? Chega o alimento lá, ele tem que... vai absorver esses nutrientes. Quando ele está inflamado, ele não absorve nada. E tudo passa batido e resultando numa diarreia, né? Então, e na hipersensibilidade, a via imunológica é outra, porque está reagindo àquela proteína, mas a consequência é a mesma, é a inflamação intestinal. Né? E lógico, daí nos casos em outras situações infecciosas e alimentar, né? O produto final é o mesmo, né? Que é a inflamação intestinal, ocasionando a diarreia, né? Mas normalmente, assim, pacientes com essa doença de base autoimune, que é a enteropatia crônica, são pacientes mais velhos. Então, ali a partir dos 5 anos, normalmente, a gente coloca no nosso diagnóstico diferencial a enteropatia crônica. Mas a maior parte das doenças intestinais responde ao manejo alimentar. Olha só que beleza. A maior parte, tem um artigo que é muito norteador para nós, assim, que ele classifica as diarreias, né, doenças gastrointestinais numa pirâmide, onde a base dessa pirâmide são as doenças intestinais que respondem ao alimento. Então, a maior parte dos pacientes respondem ao manejo alimentar. Que legal. Isso é muito interessante, porque é muito similar ao humano, né, Ali? Tem muitas pessoas que não necessariamente manifestam quadros diarreicos, mas que têm edema, têm flatulência, têm indisposição e muitas vezes a causa é alimentar. É alguma intolerância, né? Alguma sensibilidade, acho que é o termo. Bem comum a lactose. A lactose, o glúten, né? Ali, essa nossa conversa me trouxe na memória um outro conceito que talvez seja interessante a gente discutir, que é o seguinte: existe o que a gente chama de diarreia aguda, que é aquela que o cocô é sempre normal, ontem estava normal, pode ter feito cocô hoje de manhã normal, e aí agora à tarde saiu fezes, sem formato, amolecida, líquida, né? E a causa é aguda, que vai embora e o intestino se recupera e dali 2, 3 dias já está tudo normal de novo, certo? E existe a diarreia crônica, que é aquela que vai, que volta, ou que o intestino nunca fica 100% bom. E aí, dentro desse conceito de diarreia aguda, diarreia crônica, meu Deus, a nossa discussão fica imensa, porque as causas são diferentes, que era o que nós estávamos falando agora, né? A forma de diagnosticar fica diferente, de tratar fica diferente. Mas você sabe uma coisa que eu percebo de dificuldade dos tutores dentro do consultório? Muitos deles não sabem comunicar o aspecto das fezes que está vendo em casa. Então, tem muito paciente que tem diarreia crônica, que não é diarreia líquida, porque o conceito mais comum é que diarreia são fezes líquidas, né? Então, tem aquele cocô pastoso há anos e a pessoa não sabe que aquilo é alterado. Então, você consegue explicar um pouquinho melhor para quem está em casa o que é um cocô normal, o que é um cocô diarreico, quando que a gente se preocupa agudamente, quando que a gente se preocupa cronicamente, para as pessoas acenderem o radar? Perfeito. Bom, então, nesse aspecto do que é agudo e o que é crônico, a gente considera crônico todo sinal com mais de 3 semanas. Então, mais de 3 semanas, e não precisa ser 3 semanas, 21 dias, todos os dias. Fez uma semana, normalizou, fez na outra semana. Sinais que perduram por mais de 3 semanas já são sinais crônicos, é sinal de que eu tenho algo. E aí a gente vai nesse raciocínio, lógico, descartando as metabólicas, né? Mas pensando numa hipersensibilidade alimentar ou numa enteropatia crônica.
E aí, as fezes, assim, qual o aspecto que eu devo me preocupar dessas fezes, né? Porque a gente também tem um extremo. Tem, por exemplo, a constipação, né? Que muitas vezes, você não vê uma perda importante e você assume aquilo como normal e a vida segue. E aí, quando esse paciente fica mais idoso, aquilo começa a se tornar um problema maior, né? Por desidratação e tudo mais. Mas, assim, a gente tem uma escala que também é válida para o humano de 1 a 7, né? Então, geralmente, partindo ali do princípio da constipação, são aquelas fezes de bolinha, né? Então Bem parece um secas. cabritinho. Às vezes você vê até que o pet tem uma dificuldade de defecar. Gatos idosos, assim, bem comum a gente ver isso acontecer, né? Depois a gente vai para umas fezes onde elas já têm um formato de charutinho, mas você vê que as bolinhas estão como se elas tivessem, parece um tercinho, assim, né? Aí, as fezes consideradas normais são aquelas fezes com formato e lisa, brilhante, que você consegue juntar sem sujar o ambiente. Às vezes a fraldinha, né? Então você vê que não fica sujo, né? É bem comum nos pacientes que têm alguma sensibilidade alimentar, você vê essas fezes, até às vezes com aspecto normal, mas com muco. Com bastante muco. Né? Então, esse é um sinal normalmente de que esse cólon está irritado. Né? A região produtora do muco é o cólon. O muco que as pessoas chamam de gelatina é uma espécie de defesa do corpo, né? Eu estou produzindo essa gelatina aqui para me defender de um agressor que está aqui me incomodando, né? E é bem comum quando as pessoas veem esse muco, ou às vezes até a presença de um pouco de sangue, é giardia. Sim, Ali. E daí a galera mete antibiótico. Aí termina de fazer. Então, o que a gente sempre fala muito fortemente, é bem comum a gente... vai conhecer o histórico do paciente, né? Então, doutor, a vida inteira tratou com giardia, sempre tem giardia. É mesmo, mas me conta, nessas ocasiões da giardia, tinha exame? O colega pediu o exame, o vet que atendeu? Não, doutor, era porque era um cocô com muco e sangue, então era giardia. E a gente reforça muito isso. Não, para você fazer um diagnóstico de giardia, você tem que testar a giardia, você tem que fazer o exame das fezes. E vai comprovar que ela tá ali, né, Ali? E era muito comum antigamente, né? Tinha até um antibiótico com um nome sugestivo para tratamento, e que hoje já nem é mais o tratamento de eleição para giardia. O tratamento de eleição para giardia é outro hoje, né? Então, esse aspecto das fezes definitivamente não é diagnóstico. Ali, você falou então do uso do antibiótico, desse medicamento, de giardia, e aí eu acho que eu já quero amarrar. Mas a Ali não terminou de falar do aspecto das fezes. Segura aí para não perder a ideia. Mas a gente chegou só no aspecto normal das fezes. No aspecto normal. É lógico. Aí, depois disso, né, tudo que difere desse aspecto normal, a gente considera alterado, tanto para constipado, que são as bolinhas, ou bolinha soltinha, ou nem que tenha o formato do charutinho, mas você vê que as bolinhas estão muito secas ali, né? O aspecto normal é aquele aspecto charutinho, liso, brilhante, que não suja o chão. Aí depois disso, lógico, a gente já vai tendo aspecto pastoso, às vezes tá bem pastoso, ainda com formato, às vezes ele já vem sem formato, pastoso. Cocô de vaca, né? Que explode, né? Às vezes aquele aspecto líquido mesmo, que você vê água, né? Até o tutor fica, olha, eu não sabia se era um vômito ou se era uma diarreia, do aspecto que ela assume ali, né? Então, tudo isso que foge a esse nosso aspecto normal é considerado alterado. E, normalmente, o que grita aos olhos do tutor é a diarreia. O oposto, muitas vezes, passa desapercebido. O que eu ia comentar é, porque veio o assunto da giardia, da utilização do antibiótico e tudo mais, a questão dos vermífugos, porque é muito comum entre as causas que você comentou, o leigo, né, o tutor falar diarreia, pode ser vermes. Hoje menos isso, né, mas
lá atrás, alguns anos e tantos atrás, era muito comum. A diarreia, a primeira coisa que sim, pensava era era muito comum. verminose. Sim. Muito comum, né? Essa correlação. E muitas vezes os tutores iam comprar por conta o vermífugo, chegava em balcão de aviário, pet shop, enfim, né? E aí foi se estabelecendo o protocolo de vermifugação. Então, as famílias passaram a vermifugar a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, na dependência do risco ambiental que aquele animal, teoricamente, tinha. E hoje, nós estamos num novo lugar, numa nova fase, onde não é preconizado vermifugar o animal com um intervalo fixo. Procede isso, Ali? Procede, isso mesmo. Normalmente, os nossos pacientes, a gente orienta. Vamos anualmente, quando fizer os exames de check-up desse paciente, incluir um exame de fezes. Se esse paciente estiver parasitado, nós fazemos. Senão, não fazemos. É lógico que aí, assim, a gente está generalizando muito a informação. A gente tem essa responsabilidade no consultório de entender a rotina daquele pet. É um pet que vive na chácara. E nessa chácara tem animal de criação. Né? Opa, será que esse pet, ou eu não tenho que colocar exames de fezes mais frequentes, ou às vezes colocar uma vermifugação mais frequente? Talvez. A gente tem que ter esse cuidado de olhar para a rotina do pet. Mas via de regra, os pets que vivem na cidade, praia, né? É muito comum o pessoal, mas vai para praia. O mesmo conceito da cidade. Né? Então, você vai anualmente fazer um exame de fezes. Se esse pet estiver parasitado, faz, senão não. Né? A gente alerta muito o tutor para isso. Por que eu vou ficar... E eu sempre faço a mímica do chicotinho. Falo, isso aqui é nossa culpa. A gente acostumou a fazer. Tem que fazer de 3 em 3, na clínica geral. Eu fiz muito isso na vida. E hoje é outro pensamento. Hoje, primeiro, a gente sabe que ele não é preventivo. Ele vai agir no parasita que esse indivíduo tiver naquele momento. Ele tomou o vermífugo hoje. Mês que vem, se ele tiver um desafio com parasitas, ele vai adquirir novamente. Então, o vermífugo não previne, né? E eu vou ficar dando mais um medicamento para ele metabolizar. E a gente hoje, né, na gastro, a gente fala muito de saúde intestinal, de microbioma. E hoje a gente sabe que medicamentos, de forma geral, interferem na qualidade desse microbioma, né? Então, a gente evita. Aí voltamos àquilo que você falou, né? É muito mais provável conseguir controlar um quadro diarreico decorrente de uma inflamação, por exemplo, na enteropatia crônica, com alimento, com probiótico, prebiótico, enfim, do que usando antibiótico. Sem dúvida. Do que usando qualquer outro vermífugo, enfim, né? Era justamente nesse ponto que eu queria chegar agora. Vamos para lá, então. Porque já que o controle alimentar ele é um ponto importante, existem dietas específicas para paciente com alteração intestinal. Sim. Então, quando que eu devo usar uma dieta específica como essa? Meu pet teve uma diarreia hoje, amanhã ou hoje mesmo, já compra uma dieta específica? A dieta específica, o ideal é que tenha a nossa indicação, né? Mas normalmente, se a gente faz uma analogia com a gente, quando a gente não tá legal, a gente consegue pensar na dieta deles, né? Eu preciso de uma dieta que seja fácil de digerir. Né? Então, eu sempre brinco com o tutor, eu falo, quando a gente não tá legal, você não vai comer uma feijoada, você não vai comer, né, arroz, feijão, churrasco, Você vai comer uma canjinha, um arrozinho com um franguinho, né, leve. Então, esse intestino tá todo inflamado, né, esse trato gastrointestinal tá todo inflamado. Eu preciso ajudar ele, preciso facilitar a vida dele, né. E aí, essas dietas, por exemplo, gastrointestinais, que são as terapêuticas que a gente tem prontas no mercado, elas têm essa indicação, porque elas têm uma digestibilidade melhor, maior. É como se fosse a canjinha, a sopinha da avó. Quando a gente tá... Sim. E lógico, nos nossos pacientes, por exemplo, principalmente nos quadros agudos, você indica sim fazer um arrozinho com frango, sem tempero, um pouquinho de sal, um peito de frango sem pele. Quando que isso não vai valer? Se esse pet tiver hipersensibilidade ao frango. Aí não vai dar. Né? Mas geralmente os pacientes jovens têm uma recuperação boa fazendo, e é uma alimentação que você não vai manter sempre. Por quê? Porque ela não é completa.
Ela é uma alimentação salvo a comercial, a versão comercial. A versão comercial ela é uma versão completa. Mas, às vezes, o tutor, por conta, vai lá e opta por ela e mantém ela o resto da vida. Às vezes, o perfil dela não é ideal para uma manutenção a longo prazo. Então, tudo isso, por isso que é importante a nossa ajuda Sim, nesse momento, sem né? dúvida, sem dúvida. Mas fazer esse resgate num momento agudo, de repente do arrozinho com frango, algo mais leve. Então, dá pra gente tirar o peso das costas e dizer, nunca posso fazer, pro fazer agudamente e assim que possível retomar para dieta regular. Exatamente. Né? Sem dúvida nenhuma. E como tem muita gente hoje que se preocupa com saúde intestinal, a gente chega num pet shop e a gente vê um mundo naquelas prateleiras. E é simbiótico, é pré-biótico, é probiótico, é pós-biótico, é tanto biótico que às vezes a gente... Meu Deus, e provavelmente, se não tiver um veterinário ali, vai ter um balconista que vai indicar uma opção. Alguma alternativa. Exato. E eu te confesso, eu tenho dificuldade, tá? Em entender o funcionamento, porque em que momento. Desse Então, universo, assim, né? se eu tenho um paciente com diarreia, eu preciso usar? Ou se eu não tenho, eu quero assegurar a saúde intestinal do meu pet, eu posso usar para sempre? Eu posso usar de maneira crônica? Porque tem muita gente que faz isso. Compra lá os suplementos para usar de maneira crônica, acreditando piamente que está fazendo bem. E aí, isso é verdade ou não? Bom, então falando um pouco dos produtos, né? Porque a gente tem tudo isso que você disse, o que é um, o que é o outro, quando que eu uso, né? Então, o probiótico é a bactéria, é o micro-organismo, né? Para eu repor aquele micro-organismo que eu perdi pela aquele desequilíbrio daquele momento daquela diarreia. O pré-biótico, eu brinco que é a marmita da bactéria. É o que ela precisa para se alimentar, para se manter. Então, é a comidinha da bactéria, é o pré-biótico. O simbiótico é a união dos dois. Simbiótico. E muitos simbióticos, eles vêm, além do pró e do pré-biótico, ele vem adicionado de glutamina, de alguns aminoácidos, vitaminas, né? Então, tem alguns produtos que ainda têm essa adição. O pós-biótico, ele é considerado um substrato do probiótico. Ele tem que ter feito parte em algum momento de um micro-organismo, de um ser vivo. Né? Então, às vezes, ou um metabólito dele, por exemplo, como o butirato, ou uma parte do Saccharomyces, sabe? Ele tem que ser resultado de alguém que já foi vivo um dia. E assim, sem dúvida nenhuma, quando a gente tem crise, quando esse intestino desequilibrou, eu sei que as bactérias boas estão sofrendo. As ruins estão ganhando a luta. E aí esses produtos me ajudam muito a fazer esse resgate, a tentar reequilibrar. Agora, lógico, a gente não tem indicação só para isso. Então, por exemplo, aquele paciente que você tem um diagnóstico de uma enteropatia crônica. Por mais que ele não esteja com sinal clínico, eu sei que ele está desequilibrado. E muitas vezes, nesses indivíduos, a gente faz as pulsoterapias. A gente faz lá o probiótico uma vez na semana, por 6 semanas, daí volta. Então, via de regra, você não tem uma contraindicação do probiótico, né? E lógico, principalmente, por exemplo, ele precisou fazer um tratamento, ele estava com uma cistite bacteriana e precisou usar antibiótico. Durante o tratamento você pode usar e depois principalmente, né? Porque durante você está usando um antibiótico. O probiótico é a bactéria. Você pode fazer em horários diferentes, você pode fazer simbióticos, porque daí o antibiótico não vai agir no pré-biótico ou no pós-biótico. Mas, principalmente depois, terminei o ciclo do antibiótico, a gente tem diversos artigos mostrando o efeito a longo prazo dos antibióticos no intestino. Então, assim, muitos estudos, você vê que o estudo parou ali. Então, pode ser que a ação dessa disbiose seja maior ainda.
Então, antibióticos, os inibidores da bomba de prótons, né? Então, os omeprazóis da vida, os antiácidos de forma geral, né? Então, ranitidina, famotidina. Muitas medicações, essas medicações têm um efeito a longo prazo. Então, o paciente que precisa usar isso é um paciente que vale a pena a gente depois investir nessa terapia. A gente aqui, Ali, já tivemos um episódio no Pet Doc falando do uso racional de antibióticos, que é uma preocupação da humanidade como um todo. Então, mais um motivo. Sem dúvida. Né? Mais um motivo para o uso racional de antibióticos, não fazer de maneira assim, eu acho que eu vou ali no pet shop, o balconista falou que se eu der um antibiótico vai ajudar, não só para diarreia, tá, pessoal? Tô falando para diversas situações. E às vezes você usa para uma coisa, estraga a outra, sem uma assistência veterinária. Exato. Às vezes o próprio veterinário usa o antibiótico de maneira inadvertida e exagerada. Então, você, no seu papel de tutor, de responsável pelo pet, muito olho, porque às vezes se esse antibiótico está sendo utilizado de maneira repetitiva, sem resolver muito problema de base, é porque alguma coisa não está certa. Sem dúvida. Interessante, né? Porque o antibiótico, antigamente, era uma das primeiras medidas que se tomava. Porque, vou dizer, com o raciocínio antigo, né? O que se acreditava, especialmente nas diarreias com sangue, que a porta de entrada está aberta dentro de um órgão em que a população bacteriana é abundante, porque faz parte da própria fisiologia do funcionamento do órgão, né? Então, não usar o antibiótico, usava-se o antibiótico com a justificativa de prevenir ou evitar infecções graves. E hoje em dia, isso é muito repensado, né? Justamente para que a gente não tenha esse arrasamento de todas as bactérias, porque está se matando tudo, boas e ruins, e não só do intestino, né? Do trato respiratório, da pele, né? Todas elas que fazem parte da proteção do corpo, né? Eu lido com muitos pacientes ali no pós-operatório. Então, eles passam pelo procedimento odontológico, a maioria deles não usa antibiótico, porque hoje também tem diretriz, né, que fala que não há necessidade de nós usarmos antibiótico de maneira maciça nesses animais, mesmo com a boca muito contaminada, salvo em uma ou outra situação, a gente tem critério para definir isso. Mas às vezes eles fazem, é um paciente que já é sensível, aí passa pela anestesia, passa pelo estresse de ficar no hospital, tem cachorro que fica longe da família, fica ansioso, e às vezes faz diarreia no pós-operatório. E eu fico muito vigilante em relação a mim mesmo, quando eu vou dar o suporte para esses pacientes no pós-operatório, daí eu prescrevo lá probiótico, prebiótico, enfim, quando tem estrias de sangue, para eu não me intuir a usar o antibiótico. Não, vamos aguardar, vamos esperar, acompanhar. Não melhorou, aí a gente vai rever toda, né, a abordagem ali, o que está sendo feito e tudo mais. Mas a gente tem que estar se vigiando a todo tempo. Na dúvida, eu falo para os alunos, né? Pessoal, antigamente, na dúvida, a gente usava antibiótico. De forma geral. Hoje, na dúvida, não usa antibiótico. Você sabe que essa consideração do uso do antibiótico, a gente tem bem esse raciocínio também. O que a gente alerta é paciente internado, daí às vezes a gente vai muito forte com essa fala, né, do uso racional do antibiótico, e aí às vezes a gente vai para outro extremo, às vezes o paciente está internado, está com diversos episódios de hematoquesia, que são fezes com sangue, né, sangue vivo, e daí faz um exame de sangue, puxa, não tem indicação de usar antibiótico nesse exame, mas esse paciente começa com sinais de sepse. Começa com hipotensão, começa com hipotermia. Né? Opa, sabe? Isso é um comentário mais para os colegas mesmo que trabalham em internação. Não tenha medo daí de usar, sabe? Porque daí a gente vê outro extremo acontecendo. O pessoal com medo de usar. Eu falo muito isso porque no nosso hospital são 5 gastros. Então os clínicos ficam com medo de usar antibiótico por causa da gente. Sim. E a gente vê às vezes o extremo acontecendo, eles com muito medo de usar e um paciente que precisa usar, né? Mas é isso, é esse conhecimento que a gente tem que ter. Identificar o paciente que precisa. Exato, tá atento à necessidade do paciente. Exato. Né? Ali, tem uma situação que eu acho muito curiosa, que é o transplante fecal. O transplante fecal, ele é hoje uma prática comum
na rotina do gastroenterologista. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é isso, o transplante fecal, e qual é o paciente que, via de regra, precisa ser beneficiado com o transplante de fezes. Aí eu amo falar de transplante. Cada um com seus gostos, né? Não, lá no hospital eu já fui apelidada doutora Cocô. Então tá tudo bem Então pra mim. por isso que você tá aqui, Ali. Muito Por isso que você confortável, tá aqui. Bom, gente, o transplante, assim, o resultado, a gente ama porque o resultado é incrível, né? Pensando nos pacientes que têm indicação, são diversos pacientes que têm indicação. Desde pacientes com diarreia aguda, por exemplo, parvovirose. Né? A gente tem um resultado incrível. Muitas vezes um único transplante já tem um resultado, né, maravilhoso. Né? O paciente já depois do transplante já faz um cocô normal, a gente comemora, tira foto, tudo. Né? Paciente que comeu churrasco, né? A diarreia da segunda-feira. É o paciente que ele vai fazer um transplante e já vai ficar bem, né? E lógico, daí os pacientes crônicos, né? Os pacientes que têm doença intestinal crônica. Você sabe que no ser humano, uma das principais indicações do transplante é aquela colite por Clostridium. E eu fico pensando, né? Imagina a pessoa, ela não consegue ir no supermercado sem ir no banheiro. Né? E o transplante tem um resultado incrível, né? No ser humano hoje já se faz muito transplante com cápsula. Então você pega as fezes, liofiliza, transforma ela em pó, coloca dentro da cápsula e a pessoa toma a cápsula. Nossa, que remédio você tá tomando? Tô tomando bosta. Tô tomando Ali, e explica pro pessoal como que é o transplante de fezes na veterinária. Interessante isso da cápsula, não sabia. Mas e como que é a realização disso? Bom, na prática, a realização é um enema. Né? Então, o mais difícil do transplante é a seleção do doador. Porque você não pode pegar qualquer cocô. Sim. Hoje a gente tem um exame que chama-se... A gente tem o índice de disbiose, o painel de disbiose também, que basicamente ele vai trazer para nós bactérias norteadoras de uma microbiota saudável. Ele testa 7 bactérias, né? E elas têm que estar em equilíbrio. Então, olhando esse exame do doador, eu falo, nossa, isso aqui é um bom cocô. Um bom cocô. Esse é um bom doador. Esse é do cocô do esse bom, cocô né? vale ouro. E lógico, daí você testa outras doenças também, porque a gente tem que cuidar daquilo que pode ser veiculado pelas fezes, né? Então você testa a giardia, faz copro, vê a saúde desse paciente. A gente tem um guideline que saiu esse ano, que é nosso norteador para o transplante. Ele diz tudo isso, como que tem que ser esse doador, que idade ele tem que ter, tem que ser dócil, enfim, né? Tem todos os parâmetros. Então, a seleção do doador é o ponto-chave. Aí você tendo esse doador, você tem um volume que também é preconizado no guideline, mas é em torno de 2 a 7 gramas por quilo. Então você vai pegar essas fezes, vai diluir com soro fisiológico, vai peneirar ela, né, para tirar os detritos, fibras, né, e vai fazer o transplante. A gente já nem fala mais de microbiota, a gente fala de material fecal, porque você não transplanta só a microbiota, né? E você pega uma sonda retal, pode ser uma sonda retal, pode ser uma sonda uretral, eu gosto mais da uretral porque ela é menorzinha, e lubrifica, e o PET não sente nada. Aí coloca lá no ânus. Coloca. E aí, quando a gente começa a fazer, você fala, meu Deus, vai explodir isso, né? Você vai fazer o transplante. Sim. Nada, gente. Vai voltar assim, tudo aqui. Nada. E aí, assim, é incrível, porque daí você recebe foto já no dia seguinte, o tutor, meu Deus, fazia meses que eu não vi um cocô bonito desse, assim, né? Então, o transplante, assim, a gente tem diversas aplicações, em diversas situações. Não tem nem como a gente dizer que não tem uma contraindicação. É a mesma coisa de você contraindicar um probiótico. Só que aí a gente está transplantando um microbioma muito mais próximo do fisiológico do que o probiótico, que tempo de prateleira e tudo mais. Sim. Não tô tirando o mérito do probiótico, a gente usa muito, né? Mas o transplante tem um resultado incrível. Você veja, né? Voltados para o simples, totalmente simples. Ó, você falou 2 coisas, né? Muito simples aqui. Alimentação, que muitas dos equilíbrios e das correções dessas sensibilidades se dão
pelo manejo alimentar, né? E a outra coisa é transplantar cocô. Transplantar cocô. E a gente já tá fazendo cápsula também. A gente tá lá no hospital em parceria com o laboratório da PUC, ali de infecciosas, que faz a cápsula para o ser humano, tá fazendo para pet agora, a gente vai começar a usar no hospital. Fora do Brasil já tem cápsula comercial já. Que legal. Que legal. Nossa, quanta informação. Produzindo um remédio de merda. Remédio de bosta. Você é doador de sangue? Não, eu sou doador de cocô. Preciso do meu desconto, minha carteirinha no desconto no show. E esse é o papel do Pet Doc, Dali, é trazer a novidade, é trazer a inovação e trazer o que realmente está acontecendo no nosso mundo. Né? A família multiespécie precisa ter acesso a essa informação, porque não necessariamente é onde ela vai, no veterinário que ela vai, ou se um dia, às vezes não vai ainda, mas se um dia precisar, saber que realmente a medicina veterinária está avançando a passos largos e a gente dispõe aí de muitas modalidades de diagnóstico, muitas modalidades de tratamento para os nossos amados de 4 patas, né? Sem dúvida. É verdade. Alice, se você tivesse que finalizar com uma única dica, saúde intestinal para o pet, que dica você acha que valeria ouro? Puxa vida, acho que a alimentação é uma dica de ouro. O cuidado com a alimentação. Alimentos de qualidade. Alimento de qualidade. Seja a industrializada, seja Exatamente, a não natural. tem melhor, é bom esse comentário, não tem. É muito comum perguntarem o que é melhor. Não tem melhor, tem o que é melhor para o seu pet, para a sua rotina, mas cuidado com a alimentação. O mesmo olhar que a gente tem para a gente hoje, em procurar, né, se alimentar melhor, desembalar menos e descascar mais, vale para eles também. Se reflete na saúde como um todo. Sem dúvida. Sem dúvida. Que Ali, delícia. muito obrigada mais uma vez por obrigada. você estar aqui conosco. O tempo passa Voando, né? voando. A gente adora ter você aqui, Ali. Que venham que delícia. outras e outras oportunidades ainda. Sobre cocôs. Por mais que você seja a doutora Cocô, de repente a gente pode te chamar para falar de outras coisas Pode. também. Doutora Vômito. Doutora Vômito, por exemplo, pode ser também, né? A gente se entende bem, a doutora Cocô, com a doutora Boca Podre. Com xixi. com a doutora mano. Xixi. Doutora Xixi. Tá tudo certo. Estamos tudo entre amigos. O importante é excretar. Exatamente. Com qualidade. Obrigada, meninas. Vamos encerrar Amei. por aqui, gente, porque senão daqui a pouco esse papo não sei onde vai parar. A engenharia aqui tá pronta. E além de agradecer, Patrícia, a doutora Alexandra, esquecemos de falar o seguinte, quem quiser consulta com a Sim, doutora sem dúvida. a Legal. doutora Cocô, onde Isso. procura? Bom, eu atendo no MEB Hospital Veterinário, Médicos de Bichos, Hospital Veterinário. Nós temos a maior concentração de gastroenterologistas aqui do sul do país. E lá no hospital também a gente faz transplante. E não só dos nossos pacientes, mas também colegas que quiserem encaminhar, a gente atende também. Que legal. Vai ser uma alegria receber vocês lá. Que bom, Ali. Obrigada, querida. E além de agradecer a doutora Cocô, quem mais nós temos que agradecer? A MSD, que quer mais é que o cocô do seu pet esteja firminho. Exatamente. Através do controle de doenças infecciosas. As nossas grandes bandeiras, né, Rebeca, da vida longa e saudável são sim a alimentação, a saúde intestinal está dentro deles, mas especialmente a prevenção de doenças infecciosas. Sob a forma de controle de pulgas, de carrapatos e de vacinas seguras personalizadas para o seu pet. E por que o Pet Doc existe, Rê? Porque bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é família. família. Boa noite, pessoal.